Ao vivo já. Tá, aqui tá entrando agora. E aí pessoal, beleza? Beleza, beleza, como estão aí? Sossego? Vamos nós para mais uma. Ó, Apolo Fotografia. E aí, velho, beleza? O César Soares. Na paz. Pessoal, eu vou falar hoje um pouco. Tava sem assunto hoje e pensei em falar sobre o meu nascimento. Como é a minha história, né? Eu contei já fiz duas lives contando algumas histórias aí. E hoje eu queria contar um pouco sobre o meu nascimento e após. Eu sou de Maceió, nasci em 76, faça as contas aí, 3/3/76, Maceió. Minha família é de uma parte de Ipioca, outra de Maceió mesmo. Nasci em março, né? Mês 3. E com pouco tempo minha mãe quis fazer uma cirurgia para fazer tal de ligamento, né? Para não ter filho mais. Alguns motivos pessoais. E quando ela resolveu fazer isso, e aí China, quando ela resolveu fazer isso, o meu pai não aprovou, a família não queria, mas ela insistiu em fazer. Conclusão, ela não deveria ter feito. Ela foi para o hospital fazer a cirurgia e não deu certo essa cirurgia dela. Ela chegou a falecer. É uma história muito bonita, uma história boa de se contar, uma história triste. E nessas alturas eu tinha 3 meses de idade. Né? Eu nasci no mês 3, ela faleceu no mês 8. Daí então veio a história do meu pai vir para Arapiraca. Nessas alturas tinha meu irmão Moisés, que é o Moisés Júnior, Ana Paula. E a diferença de idade da gente de um para o outro é 1 ano e meio, quase 2 anos. Aí o mais novinho era eu, né? Tinha 3 meses de idade. Na verdade eu não sei exatamente quantos meses eu tinha, não tinha 1 ano ainda, quando meu pai veio morar em Arapiraca. Sei que ele veio para Arapiraca, fiquei morando com minha avó, a avó Cecília, e a minha tia Eliene, que se tornou minha mãe. Morávamos eu, a avó Cecília, a minha tia Eliene e o meu tio Ozanão. E eu, como diz o ditado, né, fui criado com a avó. E a minha vida de infância foi muito boa mesmo. Foi muito bom, muito gratificante. Hoje eu vejo que a minha infância foi, assim, melhor do que eu acharia que fosse. Porque hoje eu vejo as crianças hoje, as brincadeiras das crianças, computador, celular. Na verdade é celular, né? A gente vê a criança o tempo todo com celular. Antes de eu concluir aqui, o áudio está bom. Bota uma mensagem aí, sim, aí, quem tiver ao vivo aí, e bota um sim aí para falar sobre o áudio. Porque 2 pessoas, amigos meus, um falou do áudio, né? Disse, Luciano, o áudio não tá bom não. Depois, né? Na outra live que eu fiz, falando sobre uma história minha, a pessoa falou do áudio, disse que o áudio não estava bom. Mas eu fui conferir, o áudio estava bom. E outra pessoa falou que eu estava nervoso. Você ficou muito nervoso na sua live e tal. O que foi que houve? Mas na verdade eu fico nervoso em todas, né? E eu achei bom eles dois virem falar alguma coisa do tipo, porque ajuda, né? Porque de repente eu não estou ouvindo o meu áudio, mas vocês aí estão ouvindo o áudio.
E ajuda depois vocês falarem, comentarem comigo, né? Luciano, ou até na hora mesmo, se for na hora é melhor, porque eu tento melhorar. Na verdade, hoje eu fiz uma melhora em comparação a outra live, em questão do microfone que eu coloquei aqui. Eu não só vou saber se ficou melhor mesmo quando eu fizer o teste, né? Quando eu ouvir, olha, Fran, boa noite, Fran. Que eu não sei quando é que o pessoal estiver assistindo outra vez, que hora vai ser, né? Mas agora vai ser boa noite. Questão do áudio. Não sei se está bom. Porém, já estão dizendo aqui que está bom. E eu queria dizer a vocês também, antes de concluir, que eu vou, no final, eu vou dar uma dica de fotografia com celular. Quando terminar a live. Quando terminar a live não, porque aqui na verdade essa live é só contar a história. André, Rio de Janeiro. Meu irmão. Bom. Quando eu terminar aqui um pouquinho da história, eu vou dar uma dica de fotografia com celular, certo? E a cada live que eu fizer eu dou uma dica no final. Como fazer uma foto melhor com celular. Na verdade é uma melhor do que normal, né? Mas que não é aquele que vai... Porque na verdade a fotografia é arte, e a arte é criatividade. E o que eu vou fazer é dica para usar o acessório que tem todos eles. E aí, Cleuton? Uma dica do Cleuton aí também, viu? Dica de fotografia. Eu vou passar no final, Cleuton, a dica de fotografia, viu? Terminar aqui um pouquinho dessa história que eu estou contando aqui. Vou falar uma dica de fotografia com celular e na outra live eu vou dar outra dica diferente, melhorando a primeira que eu vou dar hoje, beleza? E assim, eu vejo hoje que a minha infância foi muito boa porque a gente era livre em questão de ir pra rua, né? Eu vim de família pobre, eu contei em outra live lá que meu sonho era ter uma bicicleta, um videogame e tal, e foi difícil ter Aline Show. Foi difícil ter esses brinquedos. A minha brincadeira era um peão, era jogar chimbra, era bola. Falando em bola, quando eu era pequeno, eu era o último a ser chamado a jogar bola porque eu era muito bom. Eu jogava muito bem, eu era o último a ser chamado. Aí o que foi que eu fiz? Comecei a aprender a ser goleiro, porque ninguém queria ser goleiro. Aí eu fui ser o goleiro porque... aprendi, né? Era o metido a Tafarel. Vai, Tafarel, aí pra poder eu brincar, né? Porque ninguém queria brincar comigo, porque eu não era muito bom de bola. E né, por não ser muito bom de bola, um dos presentes que eu pedi da minha tia, a Eliane, para comprar pra mim, foi fazer que eu não esqueci até o nome, como é que se chama? Um jogo de camisa para fazer um time. Ela comprou umas camisas lá, que na época eu torcia pelo CRB, e ela comprou um jogo de camisa vermelha comum, comprou os escudozinhos, costurou, aí recortou os números num tecido branco, costurou atrás os números, e eu tinha um... Eita, como é o nome, Cleuto? Bota aí pra mim. Que chama quando tem um jogo de camisa, tem um nomezinho, eu não tô lembrado. Mas enfim, eu tinha o jogo de camisa pra fazer meu time, né? E aí foi o jeito mais prático que eu arrumei para poder jogar bola. Eu gostava, só não era bom, mas eu gostava. Aí o que acontecia? O pessoal ia lá e dizia, os amigos, né? Luciano, vamos jogar bola? Me empresta aí, cara de pau da porra, né? Me empresta aí as camisas, o terno, chamava de terno, né? Me empresta aí o terno. Aí ele, bicho, empresto não. Ou eu jogo ou fica sem terno. Eu só tinha um, né? Aí os caras que jogam com a camisa e outro time sem camisa. Aí de camisa era o meu. Que eu tinha, parece que era 6 camisas, se me falha a memória. Mas assim mesmo, além de ter as camisas, tinha a participação que eu gostava de soltar pipa. E eu sabia fazer pipa e sabia soltar, né? Naquele tempo a gente brincava com pipa e botava cerol, perigo da gota. Mas a gente fazia cerol, escondido dos pais, né? Pisava o vidro, aquela parada todinha, não vou ensinar não. Mas a gente fazia. É perigoso. Muito perigoso. E os dedinhos ficavam tudo cortados. Mas enfim. Brincava de pipa.
A gente brincava de peão, de polícia e ladrão. Polícia e ladrão era a que a gente mais gostava, que era de pancada, né? Mas aquela história, quando o cara puxa a tendência de violência, aí gosta da brincadeira mais pesada, né? A gente gostava de polícia e ladrão. Uma vez, uma turminha de cinco ou seis maloqueiros era a polícia e o outro 5 ou 6 maloqueiros era o ladrão. Aí determinava as ruas, quantas ruas podia correr, até quantas ruas, e se soltava ali. A galera primeira corria e a gente contava um tempo e corria atrás para pegar os caras. E ali era uma brincadeira pra gente muito divertida. Porque a gente pegava, juntava atrás da galerinha ali, aquela turminha que correu para se esconder e tal. A gente corria, ia atrás, achava, pegava ele, tinha que segurar nas mãos e fazer uma chave no braço. Para o cara pedir, dizer que estava entregue, a gente levava pro cantinho lá, sentava numa calçada, tinha uma calçada que era a cadeia. Sentava ele na calçada lá, ele não amarrava não, mas a gente vinha com ele como se tivesse amarrado, botava os braços para trás e vinha andando a rua todinha, sentava ele lá na calçada, pronto, ali estava preso, aí ia atrás dos outros. E assim ia. E conclusão assim dessa história da brincadeira, né? Essa brincadeira pesada que hoje as crianças não brincam, por um lado até bom, mas assim, a gente não distinguia quem era ladrão nem quem era polícia, porque uma vez uma turma ia, não importava se o tempo, não tinha tempo de pegar, não determinava nada, só pegava o último, começava a brincadeira de novo e invertia. Quem foi ladrão era polícia, quem era ladrão, quem era polícia era ladrão. Também brincava muito de furão, eu acho que muitos aí não sabem nem o que é isso. Furão era um pedaço de ferro, olha a brincadeira, um pedaço de ferro mais ou menos desse tamanho, um palmo e meio. A gente afiava uma ponta, desenhava um peixe no chão e fazia um bocado de quadradozinho riscando no chão. E no olho do peixe a gente cavava um buraco e botava um plástico dentro e tampava. E nos quadradinhos a gente vinha furando, jogando ferrão, esse pedacinho de ferrinho no chão, que nem como fosse um prego grande, para você entender melhor. E a gente saía jogando no quadradozinho que a gente fazia no peixe, até chegar no olho. Chegou no olho, você tem que jogar esse abençoado no olho do peixe, acertar e puxar. Quando puxar, você tem que puxar reto. Se o plástico que estava lá dentro viesse, aí ganhava. Mas não ganhava nada, só ganhava a brincadeira. Aí ia tudo de novo. Aí conclusão, eram as brincadeiras que a gente talvez até criava, inventava, né? E não precisava de nada sofisticado. Como eu disse, eu vim de família muito pobre. Porque hoje eu só sou pobre, mas eu era muito pobre. E a gente brincava também de chimbra. Quem nunca brincou de chimbra, né? Que em alguns lugares é bola de gude e por aí vai mudando nomes, né? E a brincadeira de bola de gude também não era muito bom não. Mas eu brincava. Até porque era fácil de treinar, né? Em casa tem um tapete, um carpetezinho, e eu botava as chimbras, que a gente chamava de chimbra, e ficava treinando. Até que eu consegui ficar melhor do que eu era, né? Que eu perdia muito. Mas enfim, eram as brincadeiras que eu gosto de comparar hoje, que o custo para os pais era quase zero. Porque até hoje, se você for comprar um pacotinho de chimbra, né? Deve ser, não sei exatamente, uns R$5 deve vir umas 12, provavelmente. E aquelas 12 ali, se o cara for bom, vai transformando em mais, né? E a brincadeira que a gente não tinha custo nenhum, era custo zero, era se esconder tinha uma brincadeira que era chata que só a gota, que era esconder tabica. Eu ia, mas não gostava não, mas eu ia porque a galera ia, eu não ia ficar fora da brincadeira. Esconder uma abençoada de uma tabica desse tamanho, que dá nem pra mostrar na tela. E um ficava dizendo, tá quente, o que escondeu, né? Aí a galera ia, fulano tá quente, aí corria todo mundo pra aquele cantinho. Aí fulano tá frio, aí o cara ia até achar essa abençoada, essa tabica. Quando o cara achava, meu irmão, aí vinha batendo nos pareias, até chegar num determinado ponto, que era um poste. Era de um poste pro outro. De uma rua para outra, na verdade, né? No quarteirão.
Aí vinha, quando acaba de desviar, vrac, arrastava a tabica. Papai, aí só vinha neguinho correndo, e tome perna. E quem vinha por último levava a lapada, porque o cara batia que era pra judiar mesmo, né? A brincadeira era tudo assim. Tinha outro que era de garrafão. Eu nem me lembro exatamente como era. Mas desenhava uma garrafa bem grandona no chão, com a boca bem larga. A pessoa que dentro do garrafão podia pisar com os 2 pés. Fora, só com um pé. E a pessoa ficar com um pé dentro e outro fora. Assim, quem estava dentro do garrafão não podia sair do garrafão com, como é que se chama? Com os 2 pés. Sair com o pé só. Mas se ele conseguisse passar pela boca do garrafão de dentro para fora, aí aquele estava livre. E assim, eu não lembro exatamente o contexto final dessa brincadeira. Mas a brincadeira era o garrafão. E voltando à história, meu pai veio morar em Arapiraca. É porque assim, como é a história, né, a gente vai lembrando de outros detalhes, que eu não estava nem pensando em contar a história de brincadeira. Se eu tivesse lembrado, pensando em contar a história de brincadeira, eu ia ter estudado melhor essas brincadeiras que eu tive. Mas eu vou tirar outra live só para contar a história dessas brincadeiras e vou relembrar com uns amigos aí da época e contar para vocês. E aí, olha aí, eita, agora isso é de longe, viu? Estados Unidos, olha. Eita. Good night. É o Serjão aí. E, bom, vou ver se eu concluo a história, né? Vinha meu pai para Arapiraca, veio morar em Arapiraca, teve um ressarcimento lá de minha mãe, não vou entrar em detalhe, mas enfim, veio para Arapiraca, ele era marceneiro, meu pai ajudava meu pai ajudava meu avô. O nome do meu avô é Luciano Germano Pontes. Por isso é o meu nome, Luciano Germano Pontes Neto. Meu avô era marceneiro. Ele fazia móveis e fazia brinquedo, coincidentemente, a gente falando de brincadeira, né? Fazia brinquedos para parque. Aqueles barcos que tem tem ainda, né? Em alguns parquezinhos simplesinhos tem aqueles barcos de madeira que um fica de um lado e do outro e puxa na corda aqui. Quando você puxa na corda, aí ele vai para um lado, o outro puxa lá, ó. Cada um puxa de um lado. Aqueles barcos meu avô fazia. Assim conta meu pai, né? E meu pai ajudava meu avô fazendo móveis também. Meu pai também sabia fazer móveis e também era fotógrafo. Aí foi quando minha mãe faleceu, meu pai veio pra cá, montou uma foto na época em preto e branco. Ele mesmo revelava, ele mesmo fotografava, ele mesmo revelava. Tanto revelava o filme, né? Como revelava as fotografias. Eu lembro uma vez que eu vim pra cá, era na rua 15 foto. Pelo menos na minha lembrança, né? Não sei se onde era antes, enfim. É bom, né? Eu brinquei muito nessa corda, Fran. Nesse barco que puxa a corda. Não era na época do meu avô não, mas eu brinquei. Cheguei a conhecer não, meu avô. Nenhum avô meu, nenhum dos 2 lados. De um lado era o Antônio e do outro era o Luciano. O Antônio era do lado da minha mãe. E o Luciano do lado do meu pai. Eu não conheci nenhum dos meus avós. A minha avó eu conheci as duas. A mãe do meu pai e a mãe da minha mãe. A mãe de meu pai era Maria José. Que tem até uma história engraçada dessa Maria José. A minha avó, a gente vinha vou contar também. A gente vinha no carro, eu e meus irmãos, meu pai, a minha madrasta, né? E a gente ia viajar. Inclusive minha avó estava no carro. Aí um dos meus irmãos, eu não lembro agora exatamente qual foi, eu creio que tenha sido o Leto. Não sei como. Ele falou esse nome Maria José, alguém falou no carro, não sei. Aí ele fez, eita nome feio da fera, mano. Como é que uma mulher se chama Maria José? José não é nome de homem. Aí ficou aquele silêncio no carro, aí alguém, não lembro, um adulto que estava no carro, que é isso, menino? Esse é nome de mulher também. Aí ela deu uma tapa na perna dele. Pá!
Disse, é meu nome, você tá falando que meu nome é feio? Aí ele, não, é bonito, é bonito. É da senhora, o nome é bonito. É bonito. O nome no instante ficou bonito, de uma hora pra outra. Mas isso a gente era criança há muitos anos. Não sei nem quantos anos tem que ela faleceu, imagina a idade que a gente tinha na época. Mas eu achei engraçado porque tudo nunca, não tinha como fugir jogar a culpa para outro, né? Porque a gente criança tem essa mania, quando tava aquela patotinha junta no canto, que um falava alguma coisa ou fazia, e um adulto chamava uma atenção, aí um jogava pro outro, né? Ó, o Júnior K2 aí, ó. É o Abraão. Aí tá em. Eita, onde é? O Júnior tá. Barra Nova, é. Maceió, bem pertinho de Maceió ali. E a gente tem aquela. Assim, quando eu era criança, né? Eu acho que ainda hoje, não sei. Assim, não vejo tanto. Tuta Fest. A gente tem a mania de quando acontecer alguma coisa, um jogar pro outro, né? Aí já, não, foi eu não, foi ele, foi fulano, que é lenga-lenga, né? Aí, enfim, vamos lá, vamos voltar de novo pra lá, pra história do cara que... Boa noite, meu irmão. Vamos voltar pra história do cara que veio para Arapiraca. Aí meu pai veio para Arapiraca, montou a estrutura dele de foto, fez a foto dele, preto e branco, ele mesmo fotografava, ele abriu uma loja na Rua 15, quase em frente à Caça e Pesca. A diferença era pouca, para sair de lá da loja dele, que era a casa, que na frente ele fez a loja e do meio da casa para trás era a casa. A casa naquela Rua 15, eu creio que ainda hoje seja o modelo, o tipo, ela era da frente da Rua 15 ali e ela vai até o final não, até o outro lado da rua, que era na época o aterro da lagoa, se não me falha a memória. E do meio da casa ele tinha a loja na frente, o estúdio, e lá no final, já era na outra rua, ele fez um quarto que era o laboratório. A história do laboratório foi o seguinte, que eu lembrei aqui agora. Eu estava lá dentro, o laboratório antigamente era preto e branco. Antigamente, talvez tenha ainda, né? Em algum lugar por aí. Mas eu só existia preto e branco nesse tempo. Aí era a luz vermelha. O que acontecia? Eu trabalhava fazendo foto. Foi bom que eu estou na história de fotografia, né? Que eu queria arrumar um assunto para falar de fotografia. Achei sem querer. Mas não é boa também essa história que eu vou contar. Pelo menos pra mim, né? Eu tava lá dentro assistindo meu pai, assistindo, que eu digo, olhando, né? Ele mexendo lá, ele mexia no botão e apertava outra e a luz fica vermelha. Apaga-se a luz normal do ambiente e liga uma luz vermelha. Essa luz vermelha vai ajudar a ver, né? A enxergar melhor no escuro. Porém, você pode mexer no papel e não vai ter problema nenhum. O papel não pode ver luz, o papel colorido não pode ver luz, mas o preto e branco pode ver luz vermelha. E eu ficava vendo, né, ele fazendo as coisas. Pá, ele pegava, abria a caixa, botava ali ampliador e tal, botava o negativo e pá, disparava a luz e tal, e eu só vendo o movimento das mãos dele. Um certo dia, o curioso foi fazer a mesma coisa. Aí lá vai eu, pequenininho. Imagina aí na época, na Rua 15, ele morava na Rua 15, ele já se mudou 2 vezes. Era uma foto que era preto e branco, sabe que eu era pequeno? Enfim, aí lá vai eu, liguei a luz, apaguei a luz, né? Liguei a luz vermelha, apaguei a luz. Aí fui mexer no ampliador, não sei onde eu meti a minha mão, que eu levei um choque, que deu um clarão. Que quando eu abri o olho eu estava na cozinha de casa. Aí fica a dica aí pra quem é curioso e vai mexer no que não deve, né? Sem antes perguntar se pode. Eu não perguntei, né? Se eu tivesse perguntado, eu posso mexer, onde é que pode? Ele ia estar lá comigo, ia estar dizendo, olha, aperta aqui, vem pra cá. Mas aí eu fui mexer onde não deve, sem perguntar se pode. O que acontece? Às vezes a gente vai curiar, né? Acha que sabe, foi o meu caso, porque eu estava vendo ele mexendo, e fui mexer onde não devia. E é um fio descascado, não sei. Eu sei que eu acordei, tô por aqui. O choque foi grande. Eu criança.
sei nem quantos anos eu tinha. Não tenho nem noção, talvez uns 8 anos. Enfim. E eu fiquei em Maceió. Aí fui crescendo, fui estudando e brincando muito. Eu brincava mais do que eu estudava, né? A minha avó Cecília gritava muito na porta por mim, porque ali a gente brincava muito na redondeza ali. Quando ela dava um grito ali, na porta, ela abria a porta. Quem é curioso não pergunta, vai e mexe. Foi o meu caso, mas não quero não ser curioso mais ainda, depois daquele choque. Ó, aí minha avó, quando queria me chamar, ela só abria a porta e na porta mesmo gritava: Luciano! Aí quando eu não ouvia, alguém ouvia, né? Aí, ó, tua avó tá chamando. Aí lá vai eu pra casa. E quando eu chegava em casa, que era a primeira palavra que a minha avó dizia, que até hoje alguém me chama da família assim: seu irresponsável, vá tomar banho, você tem escola e você tá na rua até uma hora dessa. Quando não era isso, é seu irresponsável, vá estudar, você não fez o dever ainda hoje. Aí pronto, até hoje alguém da família me chama desse nomezinho, a responsável. É uma lembrança que a gente tem, né, que vai adocicando a mente. Eu fico imaginando aqui ela na porta gritando. E às vezes, e a maioria das vezes eu via, né, porque eu estava por perto e via ela gritando e ia lá tudo. Assim, eu achava tão. Ainda hoje eu fico rindo porque eu lembro que eu gostava quando eu via a voz dela gritando. Ô, Luciano, vem-te embora, menino. Aí eu saía, já sabia que era BO ali, que era bronca. Conclusão, a história voltou de novo, né? A história que eu brincava muito na rua. E eu tinha uma turminha já de brincar, né? Tinha uns amigos que a gente brincava muito. Eu nunca fui de estar com briga, mas tinham os amigos da briga também. E eu fui crescendo, e com vó, com tia, com tio. Depois outro tio meu foi morar com a gente, tio Bié. Tem muitas lembranças boas dele. O bicho era bruto. Ele tem história pra contar dele. Mas enfim. E ali eu fui criado nesse ciclo, né? De vó. Tinha meu tio que era quase um avô, que a idade dele ele era uma idade avançada. Ele era irmão da minha avó. Tinha meu tio Bié, que era dono da oficina de lanternagem, fazia pintura. E um Fusca, que era a coisa mais linda do Fusca. Deixa eu contar essa história do Fusca porque é muito boa. Eu não sei quanto tempo tem a live, mas vou contar essa história do Fusca do meu tio. Um dia meu tio chegou em casa de noite, tarde da noite, ele acostumava chegar umas 7 horas mais ou menos, ele chegou mais de 8, não sei nem que hora era. E minha tia estava preocupada com ele, que ele não tinha chegado ainda, nem tinha dado notícia, né? Naquele tempo a notícia era só por telefone, ou alguém fosse lá contar. Aí, congratulate you for your life story. Tô lendo aqui o que escreveram aqui, meu primo aí tá nos Estados Unidos, aí tá mandando em inglês aí. Não entendo muito não, mas aí eu sei que é alguma coisa em história aí. Enfim, sim, vou contar a história. Aí o tio Bié chegou, eu tenho um Fusca, coisa mais linda, Fusca novão. E ele chegou em casa, tarde da noite. E a gente é acostumado a chegar e ouvia as horas do Fuscão chegando, encostando, né? O bichão já. Quando encostava na porta lá, que ele dava as duas aceleradas boas. Aí não tinha conclusão para tirar, era ele, né? E nesse dia que ele demorou a chegar, a gente não ouviu as horas do Fusca quando ele chegou. E minha tia se preocupou mais ainda. Ele disse: Bié, o que foi, Bié? Cadê o carro, Bié? Aí ele disse: tá com a sua bolsa aí, tá com dinheiro aí. Aí ela disse: tô. O que foi? Pega a bolsa aí e bora ali ligeiro comigo. Aí ela se correu, pegou a bolsa dela e tava arrumada, né? Dona Liane sempre gostou de estar arrumada. Aí ela foi e entrou, pegou a bolsa. Quando chegou lá fora tinha um táxi. Aí pegaram o táxi, né? E me levaram junto. E a gente se danou. Quem conhece Maceió, tá aí na live, ou estiver assistindo outra vez, né? A gente morava no Jacintinho. Aí do Jacintinho
conversando aqui. Depois eu conto quem atrapalhou. Vou contar agora. Enfim, vamos lá de novo. Aí, já vim pra cá pra ninguém atrapalhar. Eu vim pro quarto, pro meu quarto, pra ninguém atrapalhar. Eu achei que lá na sala ia atrapalhar. E eu vou pro quarto. Aí eu ter ficado lá mesmo. Vamos lá. Aí, foi pro carro. Aí chegou lá fora minha tia, eu, meu tio Bié e a minha tia, né? A gente foi pro carro, chegou no táxi lá fora, tem um táxi, me perdi todo na conversa. Aí fomos pro táxi, chegou no carro, ele disse, minha tia perguntou, o que foi, Bié? Cadê o carro? Cadê seu carro? E se chegar lá eu lhe conto. E a gente foi-se embora. O taxista sabia onde era, ele já tinha vindo do local, né? Ele voltou pro mesmo local, o taxista. Daí o que aconteceu? Quando chegou lá, no local, era um bar. Nesse bar, a minha tia pagou o taxista, o carro dele estava na porta do bar e a gente entrou de bar dentro, um bar legal, tal, arrumado. E a dona do bar, quando viu minha tia e eu, né, na visão dela, deduzo eu, que era a esposa dele e o filho, né? Quando a gente entrou no bar, a mulher já se manifestou lá de dentro. Moça, me perdoe, moça, pelo amor de Deus, que eu disse a ele que não precisava, mas ele... E ele, calma. Essa aqui é minha irmã. Ela foi quem me deu esse relógio aqui. Aí bateu no braço do relógio. Aí pronto, eu criança, mas eu digo, oxe, que bexiga tem a ver ele dizer a ela que deu o relógio. E... Olha o Sandro aí, Sandro Filmagem. Recife Imagem entrou, ó. Eita. Aí é foda. Tô querendo ir pra esse evento que vai ter em Maceió, viu? Ou em Maceió não, em Recife. Recife vai fazer, eu tô em Arapiraca, tô pensando em Maceió. Maceió tá foda, tá na história. Mas vai ter um evento aí muito bom aí de imagem em Recife. E eu tô querendo ir, tô vendo se dou um jeitinho pra ir. Tava olhando hoje os stories aí, tá massa. E a mulher disse assim, aí meu tio disse, esse relógio aqui foi ela que me deu, a minha irmã que me deu esse relógio. Aí a minha tia, sem entender nada, aí disse, o que foi, Bia? O que tem a ver esse relógio, Bia? Aí a moça, não, a dona do bar disse assim, não, senhora, é o seguinte, ele bebeu 2 cervejas aqui e na hora de pagar, ele disse que esqueceu a carteira na oficina. E perguntou o que era que eu podia fazer por ele. O David Henrique, eita, aí é fera. É Palmeira dos Índios. É Palmeira dos Índios. Top. Top aí. Aí ela perguntou. Ela disse com ele, né? Não, senhor, não sei o que eu posso fazer. Ele disse, não, porque minha carteira eu esqueci a carteira na oficina. Eu moro aqui pertinho. Realmente era pertinho. Para quem conhece Maceió, ele morava no Jastinho, ali perto do balaio, onde era o balaio. Que eu não sei se ainda é balaio ainda hoje. E esse bar era lá perto do Canal 5. E ele disse à mulher o seguinte. A mulher disse, não, então eu faço o seguinte, já que o senhor não tem dinheiro, o senhor vai deixar seu relógio. Quando o senhor passar por aqui outra vez, o senhor vem pagar a cerveja que bebeu e pega o seu relógio. Aí que foi que ele disse? Esse relógio aqui eu ganhei de presente, eu não deixo não. Eu vou deixar meu carro e vou buscar o dinheiro. Aí ela, mas senhor, como é que você vai pegar o dinheiro se o senhor vai de quê? Deixa o relógio, o senhor vai no carro do senhor, pega o dinheiro, volta, então já que o senhor disse que é pertinho, vai no carro, deixa o relógio e traz o dinheiro, pega seu relógio. Ele fez, esse relógio quem me deu foi minha irmã. Eu não deixo não, eu vou pegar um táxi. Pois o abençoado deixou a chave do carro no balcão, pegou um táxi na porta, desceu com o carro dele lá na porta,
foi lá, pegou a minha tia, que era irmã dele, eu fui junto, né, de garapa. Mas aí a garapa foi depois, né? Porque na hora lá ficou eu com medo, minha tia preocupada, sem saber o que era, que ele não contou, só contou quando chegou lá. Aí a história dele foi essa, que quando chegou lá, meu irmão, o cara, em vez de deixar o relógio, deixou o carro. E foi o seu Lunga, né? Aquela história do seu Lunga, da chave, não sei se é verdade não, mas essa do relógio é. Eu presenciei. Aí tem um bocado de história dele. Eu vou, depois, outros episódios, eu vou lembrar de contar a história dele. E história que eu convivi, que eu presenciei. Porque isso foi história que o povo contou, aí a live vai ser só, as lives vão ser só contando a história do Bié. São todas assim, nesse padrão, nesse naipe. Que o cara era bruto. Que Deus o tenha. É o tio Bié. Naquela mesa, ele sentava tanto. Vou cantar no que eu choro. Aí a história do cara é boa. O cara era bruto. Aí o que aconteceu? Tava onde? Aí, uma história puxa a outra. Eu vim embora para Piraca, não sei nem como mais. Enfim, todas as férias eu vinha pra cá. Passava as férias aqui, as 2 férias do ano, né? Todo ano. Quando eu era criança pequena, como diz o Babacena, quando eu era criança pequena, eu não lembro quantas vezes eu vinha. Mas quando eu comecei a estudar, que tanta história também de estudo, mas não vou contar agora não. Quando eu comecei a estudar, eu lembro que eu vinha 2 vezes por ano. Passava as férias aqui e voltava para Arapiraca. E esse meu tio Bié, ele era meio ciumado comigo, porque ele queria que eu fizesse as coisas do gosto dele, né? Aí ele ficava meio enciumado quando eu chegava lá, que eu comecei a dirigir, quando eu vim pra cá, né? Com 12, 13 anos eu tava dirigindo já. Aí quando eu chegava lá contando as histórias que eu dirigi, que eu fui não sei pra onde, que eu dirigi e tal, aí meu tio dizia, o seu carro tá aqui, ó. O Fusca tá aí, quando você quiser dirigir. Esquecer o equipamento e só perceber na hora. Aí a história de fotografia do ramo, né? Eu lembro, já aconteceu já. Mas eu vou ver se eu lembro já, deixa eu terminar essa aqui. Aí eu sei que. Me perdi, eu fui ler ali. Não lembro mais não. Tá voltando o quê? Fui ler a história do Sandro aqui, ó. Você vinha 2 vezes por ano. Eu vinha 2 vezes por ano e passava as férias aqui e voltava para Arapiraca. Aí pior era enciumado. E meu tio era enciumado. Quando eu chegava em Arapiraca, em Maceió, quando começava a contar as histórias que eu tive em Arapiraca e dirigia carro, foi quando ele me deu o Fusca pela primeira vez. E nem o bicho era tão bruto que ele não foi nem na porta olhar se eu sabia dirigir mesmo ou não. Podia ser um conto de fada meu, né? Pois ele pegou a chave do carro e disse, você também tem carro aqui, viu? Olha a chave do carro aí, tome, vai andar. Oxe, eu não contei história, meu amigo. Tinha uns 13 anos. Dei um tiro de carreira, passei lá a chave no bicho, tranquei o pé embaixo, o bicho vai dar aquele grito. Eita zoada boa da fera Fusca. Aí pronto, fui embora, dei umas voltas na rua e voltei pra casa todo satisfeito. Mas eu, assim, questão de como eu comecei a história, dizendo, encurtei a conversa, né? Dizendo que minha mãe tinha falecido. Eu sou uma pessoa assim que nessa questão de mãe, eu sou muito grato por ter tantas mães ao meu redor. Paula Marinho, fotógrafa top aqui na Arapiraca. Eu tenho muitas mães, eu perdi uma, aí Deus me deu um monte. Eu tenho até prima que me trata hoje como mãe, ou me trata hoje como filho, né? Ela é como se fosse uma mãe. Tenho a tia Liege, tenho a tia Cícera, tenho a Vera. Todas são minhas mães. Todas cuidam de mim hoje como se fosse uma criança. E é bom. Até hoje eu tenho um dengo.
Aí depois dessas 3, ganhei a sogra. A sogra me trata do mesmo jeito, como filho, né? Pois é, até a minha ex-sogra me trata muito bem também, graças a Deus. Eu não tenho nem piada para contar de sogra. Essas piadas assim, né, de duplo sentido, não tem, porque não, infelizmente eu posso até contar, mas não vai combinar com as minhas histórias, né? E como ficou o Fusca nessa, nessa arrancada. Nada, a Fusca ficou bom, ficou topado lá. A Fusca não foi só acelerada mesmo, foi pesada, mas eu saí devagar. E uma vez a polícia me pegou lá em Maceió, lá na Pajuçara, com o Fusca. Me inventei de comecei a andar um pouquinho mais para longe. Eu tinha uns 14, 15 anos no máximo. Graças a Deus, né? Eu sei que a minha vida, em questão de adolescente, de criança, né, para adolescente, eu vim para cá com 15 anos. Né? Eu tô falando das histórias assim, tô contando, tô me empolgando para contar outras histórias, que eu penso que não tem história nenhuma para contar, aí fico passando o tempo todinho pensando o que é que eu vou contar na terça-feira, que eu vou contar essas histórias assim toda terça-feira, umas 8 horas, pra gente ficar até 9 pelo menos, para o pessoal tem o que fazer, né? Tem assim uma televisãozinha, um filmezinho, uma novela, e até alguma coisa pra fazer na rua. Olha o Marco Senna aí, músico, quem conhece sabe quem é isso aí. Quem é fera é ele, meu irmão. O cara é bom no sax, quem manja é ele. E é professor também. Bem, o meu pai, as histórias do meu pai tem um bocado. Meu pai também era bruto. Igual o Bier. Os dois faziam pareia. Tem umas histórias engraçadas deles dois, quando eles se encontravam. Que meu pai namorava com minha mãe e o tio Bié era o pai da casa, né? E quando eles combinavam para sair, aí meu pai namorando, aí o tio Bié chegava em casa arrastando os pés com a cara feia da gota, aí dava umas 2 torcidas boas, tirando o catarro da goela. Aí o meu pai dizia: rapaz, teu irmão chegou aí com esse abuso da porra dele aí, eu vou ir embora. Aí meu pai ia-se embora, só que é pra esquina, né? Esperar o Bié. Aí meu tio entrava, ia lá pra dentro, tomava um cafezinho, tomava um banho, se arrumava e saía. Solteirão, né? Essa época o Bié era solteiro. Aí o Bié ia-se embora, saía sozinho. Deixa que o maloqueiro estava esperando ele. Era ele, né? O tio Bié saía, mas quem estava lá em casa, agora que eu lembrei, era o meu pai e o Joabe, que era o namorado da tia Liege. Meu pai era da Terezinha, né? Que é minha mãe. E o Bié, quando chegava, saía. Aí os dois faziam: rapaz, vamos embora. O homem tá cheio de abuso aí. É uma das histórias, né? Deixa pra lá. Depois eu conto mais dela. E eles faziam umas apostas aí, meio maluca, os 3. Mas não vou contar agora não. Fica pra quando eu me lembrar nas próximas lives aí. Sim, pessoal. Aí eu vim morar aqui com 15 anos. A decisão de vir morar aqui foi assim, meio atropelada, na verdade. Que eu me sentia bem aqui e me sentia bem quando estava lá. Quando eu estava em Maceió, eu tinha saudade de vir para cá. Quando eu estava aqui, eu sentia saudade de ir para lá. Só que, eita, agora fala, peraí, deixa eu ler aqui o que a Paula mandou. Fala dos passarinhos do teu pai. Trabalho da gota para limpar, mas os cachorros e tu às vezes só podia sair se limpasse a bagaceira. Não me lembro desses trabalhando, que era trabalho da gota. Cuidar dos cachorros, dar banho dos cachorros, limpar os passarinhos. Ele tem uma casa lá na chácara, que era uma casa só dos passarinhos dele. Aí tem um bocado de gaiola, tudo. E é tudo legalizado, os passarinhos dele com as anilhas.
Mas enfim, eu conto depois essa história que é muita história. Eu lembrei de outra história já do cachorro. Eu vim morar aqui e depois. Sim, pra morar aqui foi tipo um convencimento. Que eu ficava conversando comigo outro. Na verdade, não estava nem no pensamento de morar aqui, mas meu pai de vez em quando ficava fazendo diretazinha, né? Aí ficar aqui de vez, vai ficar aqui de vez, vai ficar aqui de vez, vim morar aqui. Na verdade, eu não tinha muito interesse. Mas eu sei que eu fui fazendo amizade com um, com outro, e eu acho como quem o pessoal que estava fazendo amizade era que meu pai conversar, não sei, velho. Hoje eu fico vendo, eu fico imaginando, né, que meu pai dava indireta nos meus amigos pra me chamar pra morar aqui. Que de vez em quando um soltava uma historinha dessa, né? Papai, por que tu não vem morar aqui? Que aqui é bom, que tu tem acesso a isso, tem acesso, porque aqui era o lado da família rica, né? Que era o lado do meu pai. Meu pai era estruturado, meu pai tinha carro, né? Na época lá era Belina Del Rey Guia. Muitos aí vai saber que carro é esse. E era carrão da moda, né? Na época. E meu tio Biel tinha um Fusca, né? Que era meu tio. Que na verdade não era era lá de casa, mas ele foi pra lá morar. Já nessa época do Fusca, ele foi morar lá porque ele tinha se separado. Mas enfim, é outra história. E eu vim morar aqui depois desse pessoal. Rapaz, aqui foi me conversando, eu adolescente, eu vim embora morar aqui, foi de um ano que eu ia fazer 15. Tava com 14, aí fui fazer 15, fiz 15 aqui já. E eu anunciei em Maceió que vim morar aqui já de última hora já. Eu vou dizer minha tia que vim morar aqui já foi assim, de olha, eu fui das férias, né? Vim passar as férias aqui em dezembro. Quando eu fui para Arapiraca, para Maceió, aí eu disse, olha, eu quero morar lá em Arapiraca. Não foi muito bom nessa parte para contar, foi meio ruim. Mas eu tive que contar, né? Estava no fogo da gota de morar em Arapiraca. Enfim, como eu disse da outra vez, enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Então vamos fazer o seguinte, tem uma pessoa aqui querendo entrar ao vivo comigo, mas aí a gente não combinou nada. Vamos deixar para a próxima. Só para farra. Entra no meu WhatsApp aí e a gente conversa, ver que eu não estou preparado para entrar ao vivo com outra pessoa, não sei assim, o assunto que a gente vai entrar, né? Manda um direct aí para mim, a gente marca outra reunião, conversa antes. Pra gente fazer o ao vivo e deixar aberto aí pra acessar outras pessoas, outros convidados aí. Beleza? Posso até fazer uma live até essa semana e outra, só pra gente fazer um ao vivo com você. Mas eu não tô preparado não sei o que é que vem de lá pra cá, né? E ao vivo é complicado. Deixar ao vivo, é ao vivo. Não tem corte não. Pois é, pessoal, assim, aí, conclusão da história. A decisão ficou na minha mão de novo. Da outra live eu falei de decisão, né? E dessa vez voltou para ela de novo. Porque assim, na verdade eu não estou fazendo a live no intuito de... como é que se chama? Ensinar nada a ninguém. Né? Eu estou contando a minha história para vocês que estão ouvindo aí tirar algum proveito do que eu estou contando e às vezes usar ou só ouvir, né? Mas como eu disse da outra vez, a decisão ficou na minha mão, né? E é complicado porque era uma família unida, né? Mas separada pela distância. Que de qualquer forma meu pai era de um lado da família e minha tia que me criou é do outro lado da família da mãe, né? E não era assim, minha mãe e meu pai. E de qualquer forma era, né? E eu vim pra cá depois que minha avó faleceu. A minha avó faleceu, eu estava com 14 anos. Foi no ano que eu completei 14. No outro ano, que eu ia fazer 15, eu vim morar aqui. Eu não lembro
em que mês foi que ela faleceu não, mas eu lembro que eu estava com 14 anos, porque foi logo vim morar aqui. E assim, a conclusão é que a decisão ficou na minha mão de novo. Eu tinha que decidir se eu ia continuar morando lá ou se eu vinha embora morar aqui. E eu tenho algumas histórias quando eu vim morar aqui, boas e outras tristes, mas tem. E é bom contar as duas, né? Porque as boas é sempre boas e as tristes tem dois lados, né? As tristes tem um lado triste e o lado que fortalece, né? Porque tudo de ruim que acontece é um ensinamento, né? Tudo de ruim que acontece na vida da gente é para melhora, é um fortalecimento. Quando vem coisas boas para você, a maioria das vezes ela vem em formato de coisas ruins, que é tipo assim, vou dar um exemplo. A pandemia veio, né? Vamos falar da coisa recente. A pandemia veio. É ruim, não é ruim? Mas quem soube usar a pandemia transformou a pandemia em coisa boa. Em que sentido? Se você observar, muita gente aí melhorou o seu movimento de empresa por conta da pandemia. Um exemplo, vamos falar aqui, vamos tirar um exemplo qualquer. Restaurante. O restaurante, vamos supor, está uma rua, tem 2 restaurantes. A pandemia veio por 2, certo? Um abriu o olho e disse, eita, a gente vai ter que fechar as portas e a gente vai fazer o quê? O outro pensou assim, eita, vamos fechar as portas, vamos demitir todo mundo e esperar. O primeiro pensou assim, a gente vai fechar as portas e vamos fazer o quê? Vamos tentar arrumar uma solução para que não temos que botar vocês para fora. E foram tentar arrumar um jeito de sobreviver durante a pandemia. Imagine um restaurante na pandemia fechado. Foi o que o cara fez? Delivery. Começou a divulgar. Delivery, liga para cá e tal. O quadro de funcionário diminuiu, porém a empresa dele não. A empresa dele continuou trabalhando. Quando voltou a funcionar, o cara que estava vendendo delivery, ele começou a vender mais do que ele vendia antes. Por quê? Porque ele aproveitou a pandemia, ele soube usar a pandemia, né? Ele soube usar o obstáculo. Aquele obstáculo que apareceu ali é um obstáculo que apareceu para todos. Mas quem soube usar se beneficiou. Tem outra. Eu lembrei de outro exemplo, mas eu vou contar. A crise vem para todos, né? É como se você tivesse, vamos dizer você não, 2 pessoas estivessem na floresta, né? A uns 300 metros, vou botar mais longe assim, né? Dá tempo do cara se organizar. Aparece um urso. E o urso é grande, né? Aí imagina aí. Aparece o urso de lá pra cá, tá 2 pessoas, né? O urso é a crise. Aí o que é que um cara diz? Ele tá caçando com a mochilinha nas costas. Quando ele avista o urso de longe, assim, ele tá caçando, mas tá caçando passarinho pequeno, armazinha pequena. Quando ele avistou o urso, e o outro também viu o urso, que foi que um deles disse, bicho, eu vou me organizar aqui. Aí foi tirando a bota, tá de bota, né? Foi botando o tênisinho, amarrando o tênis, e o urso vindo devagarzinho lá pra cá, olhando pra eles. Ele calçou o tênis, tirou a mochila, botou a mochila de lado. E a crise vindo. Aí o cara fez, o que você tá fazendo, meu irmão? O que você tá fazendo? Aí ele fez, tô amarrando, tô botando o tênis aqui, tô amarrando pra ficar bem seguro no pé aqui, enquanto o urso vai chegando mais perto. Aí ele disse, se você acha que você vai correr mais do que o urso, é? Ele disse, não, eu quero correr mais do que você.
ele correndo mais do que o cara, o urso vai pegar o cara. Enquanto o urso está lá resolvendo o problema dele com o rapaz que ficou, ele vai se embora. O urso é a crise. Os dois são a empresa. Quem ficou esperando, a crise veio e derrubou. Quem arrumou uma solução, pensou no método, avançou. Então fica aí assim, né? Não sei se tem a ver, né, com a história que eu comecei a contar, mas partimos para essa parte. Como eu disse, eu não pensei no que eu ia falar exatamente e surgiu a história da crise. Mas, de qualquer forma, fica um aprendizagem aí tanto para vocês como para mim, que a crise vem para todos, né? Quando vem para todos. E quando não vem para todos, a gente passa por alguma crise, né? Ou eu tô bem e você tá ruim, ou você tá bem e eu tô ruim financeiramente, ou algum problema que vai acontecer na nossa vida, seja ela em casa, seja ela na empresa, seja ela na rua, né? Uma coisa que eu aprendi, vai se estender essa live. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: se você está vendo as coisas ruins, que eu falei ruim, lembrei, as coisas ruins acontecer, eu aprendi o seguinte, que você não adianta você querer mudar o mundo, né? Você tem que mudar o mundo da sua cabeça. Eu venho fazendo isso sem querer, mas se tornou uma coisa prática para mim e eu estou usando. Inclusive, quem está ouvindo a live já ouviu até eu falar isso. Não como exemplo, mas agora eu vou usar como exemplo. Você quer que o trânsito fique bom? Você quer que o trânsito fique fluindo? Dirija bem. Né? Não vai adiantar você querer que todo mundo dirija bem. Você tem que pensar que você, dirigindo bem, você tem que imaginar que os outros vão dirigir bem. Né? Qual é a conclusão disso? Se cada um pensar assim, eu creio que o trânsito vai ficar melhor. E isso, o trânsito é um exemplo, né? É como se você chegasse em casa, vai voltar para relacionamento, mas vamos embora. Como se você chegasse em casa e a sua mulher não desse nenhuma boa noite a você, não desse um bom dia. Aí também eu não vou dar não, porque ela não me deu bom dia, não me deu boa noite. Né? Passa direto. E depois você vai reclamar com alguém, sei lá quem, um amigo seu, sei lá. Vai dizer, lasca-me, eu chego em casa, me acordo e a mulher me dá um bom dia. Isso é um exemplo, né? Mas aí tem outro detalhe que vai fluindo aí na mente de vocês. E a pergunta seria, você deu bom dia e ela não respondeu? Não dei bom dia não, que ela não deu. A conclusão daquela história lá do trânsito. Faça a sua parte. Né? Você fazendo a sua parte, você pode, teoricamente, fazer uma cobrança nesse sentido que você está em casa. Né? Mas, tá quanto tempo já a live? 1 hora. A dica. Pessoal, tá 1 hora de live aí. Eu conversei uma coisa e entrei em outra e fui. Eu vou anotar melhor para quando eu for contar as minhas histórias a vocês, tá mais preciso no assunto, né? E que um assunto puxa outro, eu vou lembrando de outra história, me atrapalho, quero contar aquela que eu lembrei. E eu passo a semana toda, acredito em você, eu passo a semana todinha e não vem nada na minha cabeça. Não vem nada. Só a primeira live, essa é a terceira. A primeira live que eu tava com aquilo que eu ia dizer, aquilo que eu vou dizer é isso. A segunda live, eu botei o celular, não vou fazer a live aqui, senão eu não faço. Fiz. Mas na hora que eu estava montando aqui o celular no lugarzinho, eu lembrei na hora que eu ia falar. Essa agora eu estava pensando em contar a história de quando eu nasci e tal. Só o decorrer do meu nascimento e sair pulando as etapas, lógico, né, que não dá para contar, que eu estou
minha idade não dá para contar passo a passo, até chegar mais ou menos aqui. Mas eu contei um pouquinho de cada coisa e no meio apareceu outras histórias, mas eu vou separar um pouquinho, tipo assim, vou separar uma live para contar sobre as minhas brincadeiras de quando eu era criança, vou separar outra live para contar algumas histórias do meu tio Bié, vou separar alguma live para falar do meu pai, né? Algumas histórias desse povo, aquela história boa de contar. Os caras eram brutos. Eu gosto de contar as histórias desses caras. Sim, pessoal, vou contar uma dica. Agora a dica da fotografia. Aí eu quero saber quantas pessoas estão aí na live aí. Dá uma acenadazinha com a mão aí que eu quero ver quem está na ativa aí. Porque às vezes aparece pra mim uma quantidade de gente e eu não... Como é? Gazeando aula tem uma... Eita, puxa, essa parte de gás não posso contar não. Tem gente que pode ver essas aulas depois. Essa parte aí só quando tiver no particular. Quem tá aí na live aí para ouvir a dica da fotografia do celular, essa, viu? Vou falar algumas dicas de celular, porque vou fazer um vídeo falando sobre fotografia bem simples. Vou começar com o celular primeiro e vou ficar postando uma vez por semana. Vou fazer uma dica bem curta, como eu vou falar uma agora. Essa é bem simples, talvez até quem pediu até faça já isso. Mas eu preciso contar uma bem simples hoje, que a outra vai ser simples também. Mas às vezes assim, um exemplo, vai ter 5, 6 pessoas aí, pelo menos uma não sabe, né? Tomara, pelo menos serve para alguém. A dica de hoje de fotografia é o seguinte: quando você for fotografar com um celular, né? Porque com a máquina, com o equipamento já é outro texto. Quando você apontar o celular para o que você quer, no caso, tirar foto de alguém, né? Algumas vezes, quando a gente vai tirar a foto, a pessoa que vai ser fotografada, a gente chama de assunto, o assunto está escuro. A dica é o quê? Você vem com o seu dedinho, o celular está aqui na mão. Não sei se vai dar para ver, me dá um celular aí. Puxa, eu que estou aqui na live. Ó, celular na mão. Você vai apontar para a pessoa, eu que estou aparecendo ali, mas é porque está ao vivo, viu? Você vai dar um clique no rosto da pessoa. Não vai acontecer aqui porque aqui está na live, não é fotografia, ó. Entendeu? Aí você pega com o dedo, ó, clica no rosto da pessoa. Quando clicar no rosto da pessoa, o celular vai fazer a leitura do rosto, certo? Nem sempre o rosto da pessoa já vai ficar na tonalidade boa. Nem sempre. A maioria das vezes sim, dependendo muito da luz que vem de lá para cá. Se o ambiente que você tiver não for tão claro, de lá para cá dá um contra, a gente chama de contra-luz. Quando você fizer isso, esse cliquezinho no rosto, automaticamente ele vai fazer a leitura para o rosto e vai ficar uma foto boa. Se não ficar ainda, na sua visão não estiver boa ainda, você aperta e segura um pouquinho. Quando você segurar um pouquinho, ele vai travar a luminosidade naquele local, certo? Quando ele travar, você vai passar o dedo ao lado, vai criar uma bolinha, tipo um alvo, no rosto da pessoa. Você vai botar o dedo do lado e vai mexer para cima ou para baixo. Quando você fizer esse movimento, clicando na tela ao lado do rosto, assim, ao lado da bolinha que vai estar lá, ele vai clarear ou vai escurecer o assunto. Essa bolinha onde você colocou e travou ali, ele travou o foco. Ele trava o foco e a luminosidade. Tem celular que ele faz as duas funcionalidades. Você segura ali, ele vai segurar o foco e você dá outro toque em outro canto, ele vai segurar a luminosidade. Mas aí eu acho que é o iPhone que faz isso, não tenho certeza. O meu não faz. O meu, quando ele faz isso, ele segura o foco e a luminosidade no canto só. Conclusão: nem você que está com o celular segurando e nem a pessoa que está na sua frente pode se mexer mais e se movimentar. Certo? Porque se ela se movimentar um passo para frente ou um passo para trás, vai sair de foco. A pessoa tem que estar ali paradinha. Você apertar aqui, segurou um pouquinho, trava. Travou, aí você bota o dedo do lado e vai balançar, vai
deslizar, né? Que chama, né? Deslizar para cima, pode ser que escureça, aí você desliza para baixo, aí vai clarear. Eu não tenho certeza para que lado é que clareia ou que escurece, por isso estou pedindo para você deslizar, porque eu não fiz para poder fazer essa aula, mas vai acontecer isso. Você vai clicar, segurou, ele vai dar tipo uma piscadinha, ele vai travar ali. Aí você bota o dedinho do lado e desliza para cima ou para baixo. Aí fica olhando na tela. E o rosto da pessoa vai clarear ou escurecer. Quando tiver na tonalidade que você quer, você para e vai embaixo e clica para tirar a foto. Beleza? Quando você tirar a foto, essa configuração sai. Quando for a próxima foto, mesmo não sendo no mesmo lugar, sem você sair do canto, tudo certinho, vai ter que fazer tudo de novo. Beleza? Fica a dica aí. Eu vou fazer um videozinho fazendo a foto e mostrando isso como se fosse ao vivo. Eu vou gravar e vou mostrar a vocês fazendo. Beleza? Galera, fica a dica para vocês aí e eu também quero dica, viu? Me dá a dica aí do que vocês querem para a próxima live. Eu vou falar sempre, toda vez que eu terminar, eu vou dar uma dica de fotografia de celular, certo? Porque de máquina fotográfica eu posso até dar equipamento, mas é mais complexo. E nem todo mundo que está aqui vai ter câmera para pegar ideia, né? E o celular não. Todo mundo vai ter um celular. A maioria vai saber essa dica que eu estou dando, mas nem todos sabem, né? Mas eu já estou vendo que o Cleuton gostou, né, Cleuton? Francilane gostou também. Ei, pessoal, quem gostou da dica, dá um joinha aí. E na próxima, eu já sei o que eu vou dar, qual é a dica que eu vou dar, viu? Para a próxima live de celular também. Beleza? Tudo em paz? Manda aí um joinha quem gostou. Tem algumas pessoas aí na live aí. Aí ó, Lucas Filme. Eita, meu Deus do céu. Quando esses caras dizem que eu sou bom, eu fico com vergonha, que esses caras são fera. Vai, Amandinha. É a Amandinha do tio. Jéssica Lisboa. Vai, pessoal, só falar o nome do pessoal agora que a live acabou. Rosângela Germano. Germano K2. Seu Abraão. Você é filho do meu tio Abraão, que esse Abraão é irmão do meu pai, que são gêmeos. Mandinha, Sandro Filme. Esse Sandro Filme aí que tá aí na live, ele é o dono da Tábua Chique. O cara faz a tábua personalizada. Vai lá na live dele. Vai lá no Instagram dele aí e vai lá no Instagram dele, coloca aí @Tábua Chique. O cara faz cada tábua de carne top. Pode botar que vai dar certo. Vai, Jéssica. Conta a história engraçada dos eventos na próxima. Isso aí tem um bocado. De evento tem um. Maria. Mas eu vou começar a contar. Tomara que eu não me atrapalhe em outra live. Ou quando eu estiver contando a história de um casamento, ou de um aniversário, ou de coisa assim, não me atrapalhe. Pronto, mas próximo eu vou contar de algum evento. Isso é fácil. Isso é mais fácil de contar, porque aí quando eu entrar aqui eu já. Na hora vem. História de evento tem muito. Quando era pequeno, quando era adolescente. Tem até uma foto que minha irmã mandou esse dia. Eu criança. Trabalhando com o tempo era foto célula. Hoje faz ainda. Pois é, pessoal. Obrigado aí a participação de vocês. E estaremos juntos para a semana. Terça-feira, 8 horas da noite. Né? Porque o certo é dizer 20 horas. Né? 8 horas da noite estarei por aqui. E assim, questão dessa live aí, que vocês verem aí que a iluminação, tentei deixar a iluminação boa. O som, eu botei um microfonezinho aqui extra para ficar melhor o áudio. Depois eu vou ouvir. A iluminação já estou vendo, né? Pra mim tá boa. A câmera frontal do celular e a imagem tá legal. Então é isso. Um cheiro. Tchau. Fui. Entrou alguém agora. Mônica Makeup. Mônica Makeup. Né? Mônica. Um abraço.
Estamos partindo. O som tá bom? Não, esse cara que tá, a discussão tá bom aí, ele entende. Ele dizendo que o som tá bom, não precisa nem ouvir se ficou bom mesmo. Vai o Sandro Filme. Sandro Filmagem. Tchau, 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 tchau. Valeu, valeu. Um cheiro e até terça. Eita, entrou outro aqui. Estúdio Aline. Aline, terça-feira que vem, 8 horas, eu tô por aqui de novo, viu? Se você quiser ouvir história, eu só contando história da minha vida. 8 horas. Abraço. Encerra a